famílias. Meu nome é Rúbia, eu sou psicóloga, sou pedagoga formada em psicologia e pedagogia e sou professora de educação infantil. Mas hoje eu tô aqui para falar também como mãe, como mulher, como ser humano, desse momento que a gente está vivendo, das pessoas em casa, tendo de conviver mais com a família, de uma convivência mais estreita, de mais tempo, né, com os filhos, com o marido, com a mulher. Então, como lidar com essa situação nesse momento? Porque essa questão ela me foi passada e eu vim aqui para falar sobre isso, porque muitas pessoas estão vivendo um momento de angústia, de medo, né, de tristeza às vezes, assim, de incerteza, porque a gente não sabe como que vai ser isso, o que vai acontecer, como que a gente vai lidar com essas coisas. E às vezes a gente não estava acostumado a conviver com essas pessoas que a gente está convivendo agora, que são as pessoas da nossa família, tanto tempo assim. A gente passava muito tempo fora de casa, ficava na rua, trabalhava o dia inteiro e às vezes chegava em casa, passava ali 2, 3 horas, às vezes os filhos chegavam da escola dormindo e tudo, e passava um fim de semana que muitas vezes a gente ia para um restaurante, a gente ia para um parque, para um clube e brincava, e tinha muitas outras coisas, né, pra gente fazer e outras coisas para servir, né, de intermediário nessa relação. Mas agora a gente está num momento que a gente não tem mais essas coisas. E muitos pais estão com dificuldade de saber o que eu faço com meus filhos em casa, né? Eles querem comer o tempo todo, eles brincam o tempo todo, tem uns que não querem que se jogam e sobem nas coisas. O que eu faço? Eu deixo eles fazerem isso, porque eu também preciso trabalhar, eu tô trabalhando dentro de casa, eu preciso arrumar a casa, minha rotina mudou, eu tô com dificuldade de lidar com os novos afazeres. Então como que eu faço, né, com isso? O que eu faço com essa situação? Porque a gente, além de ter que lidar com essa situação, a gente tem que lidar com os nossos próprios sentimentos também, com os nossos medos, as nossas angústias, as nossas incertezas, e lidar com os sentimentos das pessoas, dos filhos, dos maridos, das mulheres, das pessoas com as quais a gente convive. Só que como é que a gente faz, né, para dar limite para as crianças, para conversar com as crianças? Porque a gente muitas vezes acha que quando a gente tem um filho, a gente imagina que essa relação já é uma relação dada, que é uma relação que vem, assim, porque é meu filho, né, é sangue do meu sangue, então essa relação já é garantida. E ela não é. A relação de pais e filhos é uma relação construída, ela não é uma relação fácil, não é uma relação dada, ela tem que ser conquistada no dia a dia. A gente tem que aprender a conhecer os nossos filhos, assim como eles vão aprender a nos conhecer com o tempo. Cada filho tem um jeito, cada um tem uma personalidade. E quando eles nascem, a gente não tem muita noção disso, né? A gente não sabe como que vai ser isso, como que a gente vai lidar com essa situação. Aí, às vezes, a gente tem aquela vontade de deixar fazer tudo o que quer. Porque é muito difícil, né, a gente falar não pro filho, né? Porque a gente tem essa impressão de que a gente vai magoar, ou então às vezes a gente nem sabe o que fazer mesmo, porque filho não vem com manual, né? A gente não sabe, ninguém fala pra gente, olha como que a gente tem que fazer. Só que a gente dar limites para os filhos é muito importante, principalmente nesse momento, porque essa fase vai passar. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu não tenho tempo, eu tô aqui desesperado, eu tô fazendo um monte de coisa, eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar da casa, cuidar dos filhos, e como é que eu vou fazer isso? Mas é um momento de parar também para refletir, para conseguir um autoconhecimento mesmo, para olhar para dentro e perceber o que eu estou fazendo, o que eu posso aprender com essa situação. Porque todas as situações na nossa vida, a gente tem que se perguntar isso, o que eu posso aprender com essa situação, sejam situações boas ou situações ruins. Então, porque as coisas que acontecem, elas são fatos, acontecem. Então, o que a gente faz com ela, se ela vai ser positiva ou vai ser negativa, vai depender da forma como a gente vai lidar com elas. Esse momento é o momento da gente estreitar a relação com a nossa família, que muitas vezes a gente não
tem esse tempo para isso, né? Existem pesquisas falando mesmo que os vínculos entre os pais e filhos, eles estão fracos, né? Tem gente que não tem vínculo real mesmo com a família, porque não tem tempo para estar ali, para perceber. E quando a gente tem tempo, a gente não sabe o que fazer. Os filhos, eles necessitam de conversa, eles necessitam que a gente olhe para eles. Então, por isso que muitas vezes eles fazem bagunça, eles sobem nas coisas, eles querem comer, eles querem chamar a atenção, porque é isso que eles querem que a gente olhe, que eles querem chamar a atenção. Às vezes tá fazendo pirraça, tá murrinhando, tá gritando, tá fazendo alguma coisa, e a gente tem que deixar fazer isso. Não, a gente precisa colocar limites, precisa falar assim, a educação é isso, a gente mostrar também assim, até aqui você pode ir, você pode fazer isso, você pode, isso aqui você não pode fazer, porque os filhos necessitam disso, eles não sabem ainda, eles não nascem sabendo isso, então a gente tem que colocar para eles assim, o que você pode fazer, o que você não pode, o que é certo, o que é errado. Isso não significa que você não possa acolher o sentimento dessa criança. Se você chama a atenção da criança e fala assim, olha, você não pode subir aí porque você vai cair, você vai machucar, e se ele chorar, e se ele ficar triste, começar a espernear, você pode acolher esse sentimento, porque os sentimentos são legítimos. As crianças, elas recebem não o dia inteiro. Então, eles ficam tristes, eles choram. Eu queria fazer isso, eu quero subir ali, porque eu quero bater no meu colega. A gente sente raiva, a gente sente inveja, a gente sente... a gente fica nervoso, e todos esses sentimentos fazem parte do ser humano. Quando a gente nega esses sentimentos, a gente cresce com aquela sensação de que isso não é legal, de que quando eu sinto raiva, de que quando eu sinto inveja, de que quando eu tenho vontade de bater, de quando eu fico nervoso, eu não sou uma pessoa legal. Então, a intervenção que a gente tem que fazer com a criança não é direcionada a ela. Falar assim, olha, você é feio, você fez isso, não gosto mais de você, eu vou embora, vou deixar você aqui. Você tem que direcionar a sua intervenção para o ato da criança. Você fala com ela assim, olha, isso que você fez não é legal, eu não gostei, eu fiquei triste, mas eu amo você e eu estou aqui para conversar com você, para te mostrar o que é legal de fazer, o que não é, porque ela tem que perceber que o seu amor é incondicional, ele não depende dos atos dela, não depende você não ama a criança só quando ela tá sendo legal, ou só quando ela faz aquilo que você quer, ou quando ela tá sendo bacana, quando ela tem sentimentos bons. A gente ama os filhos o tempo todo. É claro que a gente tem momentos de raiva também, e a gente tem momentos de incerteza, a gente tem momentos que a gente tem vontade de largar tudo, e isso é normal também. E a criança precisa perceber isso também, ela também precisa perceber os nossos limites e respeitar o espaço do outro e o espaço que ela tá. Se ela não pode chegar em qualquer lugar e sair quebrando tudo e jogar tudo no chão, assim como ela não pode chegar batendo nas pessoas, porque porque existe um limite, né? Ela tem que respeitar o limite das pessoas e dos espaços onde ela está, as regras que existem. Só que quando você direciona isso para a criança, fala assim, você não é legal, você é feio porque você fez isso, ela se sente mal, ela fica com a autoestima baixa porque ela não entende, ela não separa isso. Então, quando ela cresce, ela quer se sentir amada. Todos os seres humanos querem se sentir amados, eles querem ser aceitos e querem pertencer a um grupo. Então, quando você fala com a criança assim, olha, eu amo você, eu te respeito, eu tô aqui e eu aceito o seu sentimento, mas você não pode fazer isso por causa disso, porque você vai machucar, porque o seu colega não vai gostar, porque isso daqui pode prejudicar alguém, ele vai conseguir entender isso como uma forma de amor e vai separar. E vai falar assim, olha, eu não preciso de fazer tudo que os outros querem, não preciso de ser legal o tempo todo para ser aceito e nem para ser uma pessoa bacana. Eu posso aceitar o meu lado sombrio, né, os meus sentimentos,
que não são tão bacanas, que são negativos, e eu posso continuar trabalhando com eles, eu posso tentar melhorar e eu posso ser uma pessoa legal. Então, é dessa forma que a gente pode chamar a atenção de uma criança, olhando nos olhos. Quando a criança estiver fazendo uma pirraça, você olha no olho dela e fala assim: eu estou te vendo, eu estou aqui para entender, para ver por que você está triste, o que está acontecendo, né? Muitas vezes eles não vão saber expressar, mas só de você tá ali acolhendo e ele perceber que ele está sendo aceito, já é alguma coisa muito importante para eles, porque as pessoas, elas são incompletas, né? A gente é incompleto e a gente precisa disso, né? A falta, ela faz parte da gente. A gente só acorda de manhã, a gente só vai trabalhar, a gente só toma café, a gente só toma banho, a gente só cria e a gente só fala porque falta alguma coisa. Então a gente fala assim: eu vou realizar todos os desejos do meu filho, realizar todos os desejos daquela pessoa que eu amo. Não, pode parecer que é uma coisa legal, mas não é, porque a gente precisa de desejar coisas pra gente fazer, pra gente continuar vivendo, pra gente acordar de manhã, pra gente trabalhar, pra gente buscar. Os desejos, eles fazem parte, então a gente tem que alimentar os desejos e não só realizar os desejos. Quando a gente realiza um desejo que a gente quer muito, a gente fica muito feliz, fica muito satisfeita, mas depois aquele desejo muda de lugar, porque você tem que continuar desejando para continuar vivendo, continuar andando, continuar fazendo as coisas que você precisa fazer. Se você se sente completo, você tem tudo, você não tem o que fazer. É a mesma coisa da falta de limite. Quando você pode tudo, você não pode nada. Porque se você tem todas as possibilidades do mundo, você não consegue fazer nada, porque você você sabe que você não, quando você faz escolhas, quando você escolhe alguma coisa, você abre mão de todas as outras possibilidades. E você tem que aprender a lidar com isso, a lidar com as suas escolhas, com as suas perdas, com aquilo que você abriu mão e com as consequências daquilo que você escolheu. Você não pode ter tudo, mas você pode ter muitas coisas, né? A gente pode ter várias possibilidades, a gente não precisa ficar preso em alguma coisa, mas a gente também não pode ter falta de limite, a gente não pode ter tudo, a gente não pode poder tudo. Isso é desestruturante, isso é complicado, é assustador para qualquer ser humano, principalmente para uma criança. Então, eu queria falar para vocês um poema do Carlos Drummond de Andrade, que eu sempre falo, assim, quando eu vou escrever uma carta, às vezes para os meus alunos, e às vezes as pessoas não conseguem entender o significado dessas palavras, que ele fala exatamente dos desejos, né? E eu queria falar aqui para vocês, para terminar esse vídeo, que é o seguinte: desejos, do Carlos Drummond de Andrade. Para você, desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para você, desejo todas as cores dessa vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. Desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que sua família esteja mais unida, que sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de lhe desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes, e que eles possam te mover a cada minuto ao rumo da sua felicidade. Então, é esse o recado que eu queria dar. Eu desejo que vocês consigam aí ter todos os desejos e consigam estreitar essas relações com a família de vocês, que vocês consigam melhorar como pessoas nesse momento. Beijos para vocês.